E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Gustavo, sou MVP em Data Platform do Microsoft, sou especialista em Business Intelligence e hoje vou dar uma dica muito legal para vocês organizarem as suas medidas no Power BI. Eu sei que conforme você vai melhorando seu projeto, vai crescendo ele, vai criando aquele tanto de medidas e aí vai ficando aquela bagunça, aquele tanto de medida espalhado e aí você às vezes resolve criar tabela de medidas e aí bagunça mais. Então eu vou dar uma dica bem legal, bem simples para a gente organizar criando pastas. E aí você vai ver como fica muito melhor aí do que simplesmente criar uma tabela de medidas, beleza? Bora para a aula aí. Antes disso, não se esqueça de clicar aqui embaixo no se inscrever, se você não é inscrito no canal, deixe seu like aí e comenta o que você achou. Bora para a aula. Pessoal, nessa aula aqui eu vou dar uma dica bem simples para vocês, bem legal, que vocês vão gostar bastante. Olha aqui como a gente tem na parte de organização de medidas, a gente pode criar pastas dentro da nossa tabela de medidas para organizar melhor. Então veja bem, eu tenho aqui a minha tabela de todas as medidas e eu tenho aqui uma capítulo 2. Eu não gosto muito de ficar com tantas tabelas de medidas assim. Eu quero colocar todas essas aqui dentro. E aí, é o que eu vou ensinar vocês aqui agora. É bem tranquilo, olha só. Então, para isso nós temos que vir aqui nessa parte, não vai funcionar ali na parte do modelo, tá? Então nós vamos vir no modelo e a parte da propriedades aqui precisa estar aberta. Então veja bem, essas medidas poderiam estar em qualquer tabela, tá? Funciona normalmente. Eu tenho aqui então a minha pasta capítulo 2, que eu já criei aqui dentro da minha pasta todas as medidas, tá? Bom, primeiro a gente precisa ter uma tabela de medidas. Eu vou criar uma nova aqui, caso você não saiba, então nós vamos vir em inserir dados. É assim que a gente cria uma tabela de medidas bem simples. Eu vou colocar aqui só o nome dela, eu vou chamá-lo de tabela teste. Pronto, nesse momento vou clicar em carregar e ele já vai criar aqui para mim a tabela teste. Eu vou trazer aqui a tabela vendas, vou recolher aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Está aqui, pronto a nossa tabela teste. Então nós temos aqui uma informação qualquer aqui que ele traz como nome de coluna 1. Então vamos supor que essa daqui seja a tabela que eu queira criar dessa mesma maneira aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Para a gente transformar ela numa tabela de medidas, nós temos que pegar qualquer medida de alguma tabela e como a gente está nessa parte do modelo, a gente pode simplesmente arrastar para essa tabela aqui, ó. E aqui ele funciona dessa maneira. Olha aí que interessante. Inclusive ele já até trouxe o nome da minha pasta aqui, mas no caso se você não tivesse como pasta, ele não iria trazer. Então vou clicar aqui na medida e eu vou apagar aqui a pasta de exibição para ele não trazer nenhuma pasta. Pronto. Se você não criou nenhuma pasta, ele vai trazer desse jeito. E onde que a gente cria pastas? Exatamente aqui onde eu mostrei, na pasta de exibição, nas propriedades. Então, veja bem, aqui eu coloco a pasta, no caso, olha, nessa daqui, todas as medidas, eu coloquei capítulo 2. E aqui eu posso criar uma tabela. Só que, como eu quis mostrar para vocês como que a gente cria uma tabela de medidas, agora para ficar bonitinha com o ícone de medida aqui, a gente deve vir nessa nossa coluna 1, que não tem nada, e excluir do modelo. Pronto. E aqui, excluir. Maravilha. Agora, olha o que vai acontecer. Ele trouxe a tabela de teste para cima e ela está com o símbolo de uma medida. Então, essa é uma tabela de medida igual às outras que eu tenho aqui para cima. Beleza. Então, a gente aprendeu como criar a tabela de medida. Só que eu não quero criar uma outra. Essa teste aqui foi só para exemplificar mesmo. Eu quero pegar essas medidas todas e eu quero usar tudo aqui na tabela, todas as medidas. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui essas medidas que eu já tenho. Eu vou até tirar aqui da pasta para ela ficar certinhas. E eu vou arrastá-las para a minha tabela, todas as medidas. Pronto, agora na minha tabela, todas as medidas, olha só. Eu tenho uma pasta do capítulo 2 e algumas medidas. E aqui na minha tabela teste eu também tenho uma que é do capítulo 3 ali no caso. Pronto.
arrastei para cá. Então primeiro eu coloco elas aqui. Agora eu seleciono todas. Então eu seleciono todas que eu quero. E a gente tem aqui a pasta de exibição, que foi onde eu deletei ali. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui e vai colocar capítulo 03 e dar o Enter. Quando a gente der o Enter, ele já vai criar a pasta já com capítulo 03 certinho, bonitinho. Olha que legal. Inclusive, gente, eu posso criar subpastas. Então, essa aqui, eu quero que ela fique no capítulo 03 e eu quero colocar aqui uma barra e eu quero colocar percentual. Então, ao dar um Enter, o que ele vai fazer? Ele criou uma subpasta. Então, eu posso organizar melhor as medidas. Não preciso deixar tudo junto. Olha como fica bem mais organizado. Então, se eu fosse fazer as outras aqui, olha que eu ia fazer então a mesma coisa. Eu venho aqui no capítulo 9. Como essas minhas já estão, olha aqui, elas já estão com o nome capítulo 9 aqui. Quando eu arrastá-las para todas as medidas, ele já vai criar aqui para mim a pasta capítulo 9. Olha que interessante, ele já criou. E a mesma coisa vai acontecer aqui com a pasta capítulo 11. Então eu venho aqui e arrasto para cá e elas já estão como capítulo 11 e já criou aqui para mim. Olha como fica bem organizado, uma única tabela, bem organizadinho. Se a gente precisar criar subpastas, olha, a gente cria as subpastas para as medidas e funciona muito bem. Agora essa tabela aqui que eu tinha criado só para colocar as medidas, não preciso mais dela, excluir do modelo. E aí dessa maneira a gente vai criando sempre as nossas medidas numa pasta só e fica tudo muito organizado. Veja bem, deixa eu conferir se tem medidas aqui dentro. Aqui eu não tenho medidas, aqui eu também não tenho. Então essas tabelas todas aqui que eu criei, eu posso então simplesmente excluí-las. E vai ficar tudo muito organizado. Então com essa dica, pessoal, a gente deixa tudo muito mais prático, muito mais fácil de dar manutenção. A gente cria pastas, subpastas para controlar as medidas e organiza melhor o nosso projeto. Então essa foi a dica da aula de hoje e até a próxima. E aí, se gostou? Não se esqueça de dar um like no vídeo, comenta aqui o que você achou e bora para a próxima aula. Tchau, tchau!